qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado. Prezados participantes, informamos que seu nome ou endereço de e-mail poderá ser visualizado pelos demais participantes do Technology Talk, e tendo em vista que esta sessão será gravada, tais dados poderão estar disponíveis para outros. A opção de permanecer nesta sessão será considerada como uma ação positiva de consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais. Agradecemos a participação. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro evento do Technology Talk de 2025. Meu nome é Cíntia, eu estou aqui nos bastidores do evento junto com o Diogo e com a Camila, para dar qualquer suporte que vocês precisem. Então, qualquer informação vocês podem mandar mensagem ali no chat. Todos que permanecerem até o final receberão um certificado de participação, que vai ser enviado no e-mail que foi informado na inscrição para a participação do evento, tá? Caso você esteja acessando o evento a partir de um link e não tenha feito a inscrição, a gente vai deixar aqui no chat o endereço de e-mail para que vocês possam solicitar o certificado, tá? O objetivo do evento é a troca de conhecimento, então fiquem à vontade para mandar suas dúvidas e informações no chat, tá? O microfone e a câmera vão ficar desabilitados para a segurança de todos. Hoje o evento é muito especial, é conduzido pela nossa executiva comercial, a Glória, e ela vai falar sobre a auditoria mensal do RP Proteus. Muito obrigada, Glória, pela tua presença e boa apresentação. Obrigada, Cíntia. Boa tarde, pessoal. Como a Cíntia já disse, eu sou a comercial da Arpia Consultoria. Vou conduzir essa apresentação. Ao final, vocês podem fazer as perguntas, o que vocês quiserem, tá? E eu vou ter um apoio aí do pessoal que está no back. Qualquer problema, qualquer coisa, a Cíntia vai estar me apoiando aí, tá bom? Então, vamos lá. O tema de hoje, como a Cíntia disse, é auditoria mensal, né? Vamos entender primeiro o que é uma auditoria, né? Uma auditoria não é uma fiscalização, tá? A gente não está aqui para apontar o dedo nem punir ninguém. Isso é uma questão apenas de garantia de que coisas ruins não aconteçam, ou pelo menos que a gente minimize o risco delas acontecerem, né? É sempre assim que funciona uma auditoria, ela previne problemas futuros, é para isso, tá bom? Então, vamos lá, como funciona esse nosso produto que a gente oferece, que se chama auditoria mensal no RP Proteus, tá? Para que ele serve? É para garantir a saúde mesmo do sistema, né? A auditoria mensal, ela verifica o ambiente mensalmente, tá? Depois a gente vai ver como ela funciona, e vocês vão receber reportes que podem otimizar a performance, evitar problemas, mantém o RP sempre atualizado, e essa auditoria ela serve para isso, para apontar o que pode estar de errado no sistema e o que pode ser melhorado. O que a gente ajuda a evitar? A gente não evita, mas a gente previne para ajudar a evitar. Lentidão no sistema, problemas de desempenho que podem afetar a produtividade e a satisfação dos usuários, que ninguém gosta de estar acessando o Proteus e está caindo a toda hora, né? Quem é usuário sabe bem o sofrimento que é isso, você não consegue terminar uma atividade porque fica caindo toda hora. Então, essa é uma das coisas que essa auditoria se propõe a ajudar a evitar. A outra é uma dificuldade em realizar customizações. A gente não diz que as customizações são necessárias, mas às vezes elas são inevitáveis, né? Então, o que acontece? Quando a gente faz customizações no sistema, alguns bugs e instabilidades, elas podem comprometer essas customizações, e elas são feitas para ajudar o trabalho diário. Então, se tem problema nelas, né, bugs que podem acontecer, instabilidades, isso atrapalha o trabalho dos usuários no dia a dia, né? Outra coisa é o risco da perda de dados, né? Você pode ter algumas falhas de backup, manutenção inadequada, que podem levar à perda crítica de informações. Algum crash no servidor por causa de falta de espaço, enfim, N coisas podem acontecer,
e podem levar à perda de dados. Então, a gente procura sinalizar quando algumas coisas estão prestes a acontecer para que possa ser evitado. E as melhores práticas, né? A gente procura estar sempre em conformidade com as orientações da TOTUS para que a gente mantenha uma infraestrutura que não comprometa a segurança e o desempenho do Proteus, de acordo com as normas que a TOTUS indica, tá? Então, isso é o conjunto de coisas que uma auditoria mensal ajuda a evitar. Então, ela é aliada de vocês, né, principalmente para o pessoal de sistemas, de TI, né, porque ela vai mostrar para vocês uma análise completa, avaliação detalhada da infraestrutura do RP Proteus no seu ambiente, limpeza e organização, otimização e organização dos seus dados para um melhor desempenho, porque a gente sabe que ao longo do dia a dia aí da manutenção do sistema, a gente cria cópias, cria backups, faz criação de ambientes, e às vezes isso vai ficando lá, não é mais usado, por algum motivo acabou a necessidade, mas ninguém lembra de apagar, então a gente está sempre mantendo o seu ambiente limpo e organizado. A gente verifica atualizações de toda a parte dos binários, né, para que eles estejam sempre de acordo com as atualizações da TOTUS, para que não tenhamos problema, de novo, de performance ou de outras atualizações que a TOTUS exige, né, então a gente fica de olho mensalmente para que isso esteja atualizado. E a gente identifica alguns riscos, né, como eu falei, uma detecção proativa e oportunidades de melhoria no sentido de, está faltando memória, está faltando disco, está faltando algumas coisas que podem ser prevenidas. Então, a gente identifica esses possíveis riscos para que o sistema não pare de funcionar. Quais são os resultados ao longo do tempo? Porque uma auditoria desse tipo, ela não é efetiva se for feita uma vez só. Numa vez só, ela vai dar um primeiro resultado, mas ela tem que ser feita continuamente para que ela mostre resultados ao longo do tempo. Então, vamos lá. Aumento de performance. Conforme vão se fazendo auditorias e vai se mantendo esse sistema atualizado, ele fica mais rápido e eficiente, e aumenta, obviamente, a produtividade dos usuários. O sistema deixa de cair tanto, ou deixa de estar lento, esse tipo de coisa. Previne problemas, né, ao longo do tempo também, identificação e resolução de problemas antes que eles ocorram, né, a gente faz uma prevenção. E redução de custos, né, porque essas manutenções, quando elas são paradas de sistema programadas, né, elas são menos custosas do que quando é uma parada não programada, emergencial, que tem que sair todo mundo correndo, parando o trabalho de todo mundo para fazer essa manutenção. Então, a gente reduz os custos com manutenção também. Vou mostrar para vocês como funciona o passo a passo dessa nossa auditoria, tá? Primeira coisa que a gente faz é uma coleta de informações. A gente vai iniciar a auditoria num cliente, mesmo que a gente já atenda esse cliente, a gente faz uma reunião prévia para levantar os dados, né? Quais são as configurações, alguma particularidade que tenha no ambiente, algum projeto que esteja em andamento, que tenha um ambiente específico que não pode ser mexido, enfim. É feito todo um levantamento, uma coleta de informações, um levantamento de dados, para que nada aconteça de errado e não esperado durante a auditoria. É feita depois uma análise detalhada, minuciosa, de todos os aspectos que são abordados pela auditoria. Um relatório completo final é entregue com as recomendações claras e objetivas, porque tem algumas coisas que a gente faz no momento da auditoria, outras a gente só aponta para ser feito depois. Vou explicar um pouquinho melhor como funciona isso. E depois a gente tem que fazer um acompanhamento, né? A nossa área de gestão de projetos, ela vai verificar o que foi sugerido na auditoria e a quatro mãos vai montar um plano de ação junto com, né, quatro mãos, junto com o pessoal de TI, normalmente é isso, né, mas mesmo que vocês não tenham TI, é feito com o pessoal do usuário-chave, enfim, com quem toma conta, entre aspas, do sistema dentro das empresas, né. Então, é montado um plano de ação para que sejam feitas as melhorias sugeridas ou não, né, tudo é uma questão de conversar. Vamos detalhar um pouquinho mais quais são os passos dessa auditoria. Então, a gente faz uma avaliação da infraestrutura, que é uma análise e evidência de toda a infraestrutura. Sim? Pode falar.
Eu vou dar continuidade, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa depois, por favor. A gente faz uma análise... Oi? Bloqueou meu microfone aqui, posso seguir com as perguntas? Ou você quer deixar para o Claro, pode. Desculpa. Como vocês quiserem, pode me interromper. Como tá no gancho, não perder o fio da meada. Como está no gancho do slide anterior, eu vou falar aqui, tá? Então, primeiro é da Milena, ela perguntou assim, Glória, é feito algum treinamento com do cliente visando instruir sobre a manutenção do ambiente auditado para evitar novas sujeiras ou identificar possíveis falhas entre uma auditoria e outra? Então, é mais ou menos o que eu tinha explicado. Não é feito nenhum treinamento especificamente dentro deste projeto de auditoria, tá? Mas a gente pode fazer um treinamento posterior, sim, tá? Se for solicitado, nessa parte aqui de acompanhamento que eu expliquei, né, onde entra a nossa gestão de projetos para auxiliar no plano de ação, uma das ações do plano de ação pode ser um treinamento da equipe de TI, para dizer, olha, foi isso que eu fiz, no próximo a gente faz junto, vai fazendo um acompanhamento, isso pode ser feito sem problema. Esse treinamento não faz parte do escopo da auditoria, mas pode ser perfeitamente aplicado como um plano de ação posterior. Perfeito, Glória. Respondido? Ela falou que respondido, obrigada. Tem mais uma pergunta, tá? Ok. Essa aqui é da Marjorie, ela perguntou assim, como que é feito o alinhamento prévio a cada auditoria para evitar que sejam apagados arquivos ou repositórios que estão em utilização em testes pelas equipes do cliente ou da consultoria? Tá, então essa primeira parte aqui da coleta de informações, tá? Como é que funciona isso? Por exemplo, naqueles clientes onde a gente já atende normalmente, ou até que são exclusivamente atendidos por nós, a gente já sabe, né, o que tem dentro do cliente, o que está acontecendo, o que não. Mas ainda assim, mesmo que a gente saiba, a gente faz essa coleta de informações, tá? Então, independente de quantas consultorias atendem, se a TOTUS atende, se somos só nós, enfim, essa coleta de informações, ela existe. Então, sempre vai ser, é um questionário, tá? Que é preenchido pelo cliente, é enviado e é preenchido depois pelo cliente, onde ele vai dizer quais são os ambientes que ele não quer que mexa, se tem alguma particularidade que ele precisa de atenção, enfim, tudo isso, e esse questionário, ele não é só respondido, pode ser feita uma reunião anterior, né, à auditoria, para que sejam esclarecidas todas as dúvidas, olha, isso daqui você prestou atenção, não pode mexer, esse tipo de coisa. Então, o nosso consultor nunca vai fazer nada que não tenha sido previamente acordado. Então, isso evita que aconteça isso que a Marjorie, né, perguntou, que é referente a, vou apagar alguma coisa que não pode apagar? Não, isso não acontece, tá? Perfeito. Ficou claro? Ela respondeu ali que tá tudo claro. Muito obrigada, Glória. Pessoal, quem quiser mais mandar perguntas, fiquem à vontade, tá? Isso mesmo. Vamos lá. Então, eu estava aqui detalhando um pouquinho melhor as áreas onde a gente atua, né? Como é que a gente faz. Então, a infraestrutura, a gente faz uma análise e evidência de toda a infra das pastas do RP Proteus, base de homologação, produção, TSS, binários. A gente não entra no detalhe dos módulos, tá? É uma questão de infraestrutura e atualizações do Proteus a nível de infraestrutura, essa parte dos binários, etc. Tá bom? É bom deixar isso claro. Limpeza dos arquivos desnecessários que podem sobrecarregar o servidor. Essa parte de backups, arquivos de updates, todos os arquivos ser deletados são evidenciados no relatório final. Aqui vem de encontro essa pergunta última da Marjorie, que é que é justamente a gente limpa só o que pode ser limpo, tá? A gente sabe, o Proteus, ele gera muitos logs, ele gera muita coisa, e às vezes tem algumas empresas que usam isso. Se alguém disser para a gente, não limpem esse log, não limpamos o log, tá? Mas aquilo que é para limpar, que a gente sabe que é sujeira desnecessária e tal, a gente limpa, que é para evitar de sobrecarregar o servidor e ele ficar lento, enfim, todas aquelas coisas que a gente já falou anteriormente. RPO, com relação ao RPO, a gente evidencia, aqui a gente não apaga nada, tá? Aqui a gente evidencia a necessidade de equalização dos arquivos de RPO, nas bases de homologação e produção. Por quê? A gente chama atenção para que tenha os RPOs equalizados, porque a gente, às vezes, começa a fazer testes de alguma rotina ou de alguma customização, de algum projeto, enfim, no RPO que está
desatualizado com relação ao de produção. Então, a gente simplesmente evidencia, olha, você tem um ambiente aqui, homologação, onde o RPO está desatualizado com relação ao de produção. Então, a gente só aponta, tá? Aí sim, com relação aos binários e módulos, né? Análise sobre a necessidade de atualização dos binários e módulos. Esta informação será evidenciada, também não atualizamos, a gente só evidencia no relatório final, permitindo a TI da empresa que ela se programe para realizar a atualização, quando necessário, quando possível, ou que peça para nós atualizarmos, tá? Isso daqui é independente de quem vai fazer, a gente aponta, e depois, junto com o gerente de projeto, é decidido quem vai fazer, quando e se vai fazer, tá? GitHub. GitHub é uma plataforma que a gente utiliza internamente na Arpia para fazer a guarda e o armazenamento e o versionamento dos fontes dos clientes, tá? É claro que isso é muito particular, porque naqueles clientes onde nós somos a única consultoria, a gente garante que o GitHub tem todas as versões mais atualizadas dos fontes do cliente. Aqueles clientes onde tem mais de uma consultoria ou equipe interna, a gente não tem como garantir isso, desde que o cliente não nos passe os fontes para armazenar no GitHub. Isso tudo é uma questão também de conversar com o gerente de projeto e dizer, olha, eu quero que a partir de agora vocês comecem a guardar no GitHub os meus fontes, façam a guarda e o versionamento. Daí garante. Se não, a gente só aponta. Aí depois tem que ver com a GP, né, porque tem um custo, isso, esse tipo de coisa, mas é factível. Depois tem o TOTUS Discovery, tá? É uma realização de uma análise e evidências do servidor. Isso é uma plataforma da TOTUS mesmo, tá? Que ela apresenta informações como a performance dos ambientes, servidor de licenças, gateways, bancos de dados, bloqueios. A gente verifica no TOTUS Discovery e também coloca no nosso relatório de auditoria o resultado disso. Índice de maturidade. Isso aqui é uma plataforma que a TOTUS tem hoje somente para as rotinas do RH, mas é bem interessante, porque ela faz uma análise e evidência sobre o nível de aproveitamento das funcionalidades do RP na sua empresa, em comparação com outras empresas do mesmo setor. Então, ela vai apontar, por exemplo, que você usa, das rotinas do RH possíveis de você utiliza só 20%, 50%, 80%, enfim. E isso é uma comparação com outras empresas do setor. Isso é uma plataforma da TOTUS e ela está só disponível para o RH. Então, quem não tem RH, isso não se aplica, mas quem tem RH, isso vem no nosso relatório de auditoria também. E fontes customizados, o que a gente faz é fazer uma análise e apresentação de uma lista de fontes customizados, da base do cliente, tá? Isso proporciona um conhecimento e organização sobre as customizações que o cliente tem. A gente não entra no mérito do que faz cada fonte, isso não. Mas a gente, pelo menos, indica quais são os fontes, os pontos de entrada, os relatórios, enfim, todas as customizações que estão no projeto, nos projetos, né, do cliente. A gente aponta isso. A gente tem um outro trabalho posterior que a gente faz de levantamento de mapeamento de fontes, mas é fora desse projeto de auditoria, tá? Aqui a gente só lista quais são os fontes. Glória, chegou mais uma pergunta aqui. Então, da falar. Cirlei. É feita alguma apresentação e troca de ideias sobre o resultado final de cada auditoria para melhor instruir o cliente ou somente é entregue um relatório? Certo. Então, naquela última parte que eu expliquei aqui, tá bem para trás, aqui o acompanhamento, tá? Isso acontece nessa fase aqui de acompanhamento. Logo que o relatório é entregue, a GP, né, a gente chama de GP, a gestão de projetos, ela entra em contato com o cliente, essa área entra em contato com o cliente e agenda uma reunião para repassar esse relatório, tá? Então, uma das coisas que pode ser feita é, como a gente já tinha dito antes, um treinamento, tal, ou então explicar o que tem que ser feito ali, ou quais são as sugestões mais detalhadamente. Então, não é só entregue o relatório. Depois desse relatório, tem o acompanhamento da gestão de projeto, tá? Isso pode derivar em outros projetos ou não, mas esse feedback, né, vamos chamar assim, da auditoria tem mensalmente. Era isso? Ela falou que entendeu e obrigada. Obrigada, Cirlei. Beleza. Então, vamos ao que todo mundo quer saber, né, também, a respeito do investimento. Então, vamos lá.
Após cada auditoria, a gente envia esse relatório que eu comentei, né, tendo todos os detalhes das atividades realizadas durante a agenda e as sugestões de melhoria para otimizar o desempenho dos casos identificados. Qualquer demanda, só enfatizando, qualquer demanda resultante dessas análises da auditoria poderá e deverá ser tratada como um suporte pontual posterior, projeto ou internamente pelo cliente, né? Isso vai ser definido na reunião que eu expliquei agora com a gerente de projeto, tá? Então, esse é só para vocês saberem o que é entregue e o que deriva dessa auditoria mensal. Tem que ser uma auditoria ao mês e é um contrato mínimo de 6 meses. Por que isso? Porque em menos de 6 meses é muito difícil você ver um resultado satisfatório. O primeiro mês você vai ter um monte de sugestões, você vai fazer a reunião com o GP, vai fazer algumas ações, aí vai ter uma segunda auditoria onde você vai ver se foi feito ou não, o que não foi feito, por que não foi feito. Então, ela vai evoluindo e a gente entende que precisa pelo menos de 6 meses para ter um resultado, para que se possa dizer, não, meu Proteus ficou mais estável, ele ficou mais rápido, não tenho tido tanta reclamação, tem sido mais atualizado, esse tipo de coisa. O pagamento é sob consulta por quê? Essa nossa gravação, essa nossa live, né, na verdade, essa tal, que ela fica gravada no YouTube depois. Então, se eu colocasse aqui qualquer valor, daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, isso estaria desatualizado, né? Então, não é nenhum segredo, mas tem que ser feito sob consulta, né? Então, eu vou explicar depois para vocês para onde vocês podem solicitar esses valores, né, e como. Mas esse é o motivo para que aqui na live eu não esteja divulgando o valor, tá bom? Por que escolher a nossa auditoria? A nossa equipe é especializada, a gente tem uma vasta experiência com o sistema Proteus. Quem já assistiu uma apresentação da nossa empresa, a gente sempre explica que os nossos consultores, eles têm todos mais de 10 anos, alguns 15 anos, 20 anos, eu não vou dizer quantos anos eu tenho de Proteus, de TOTUS, né? Mas nós não temos na nossa equipe consultores júnior, porque a gente entende que o nosso público, né, os nossos clientes, eles já vêm, na sua grande maioria, eles já vêm de experiências anteriores com outras consultorias, ou mesmo com a TOTUS, já passaram por várias dores, já tiveram muitas experiências, nem todas tão positivas, né? Então, a gente sabe muito bem que os nossos clientes precisam de consultores sênior, consultores que resolvam o problema, que tenham experiência de mercado, de negócio. Então, a nossa equipe, ela é formada com consultores desse naipe. Então, por isso, é um dos diferenciais da nossa consultoria e a nossa auditoria segue essa linha. Evidências, nossos relatórios são detalhados com muita transparência, todo o nosso dia a dia é baseado em transparência, então tudo que a gente faz é evidenciado em feedbacks, é evidenciado em grupos de WhatsApp, em e-mails, enfim, nós temos muita documentação e isso é muito útil para as duas partes, porque tudo que a gente faz fica gravado, todas as nossas reuniões são gravadas, a gente disponibiliza elas a qualquer momento para os nossos clientes que pedem, então isso é muito transparente, a gente evidencia tudo e a auditoria segue essa mesma linha. A gente tem essa metodologia, a gente já faz essa auditoria há alguns anos, tá? A nossa equipe já está acostumada com esse tipo de trabalho, só que agora a gente está divulgando, a gente sempre oferecia para os nossos clientes de base, né, que a gente chama, e a gente fazia sempre essa auditoria e ela trazia bons resultados e a gente resolveu oferecer isso para o público em geral, independente de serem nossos clientes ou não, porque a gente entendeu que tem um ganho nesse produto, tá? Então, a gente tem essa metodologia própria, testada, comprovada e aprovada. E ela faz um plano de continuidade, né? Com base nessas auditorias, a gente oferece um plano de ação, que foi o que eu falei, que a gente faz com nossa gestão de projeto, né? Sob medida para cada cliente. Cada cliente tem uma necessidade, tem uma realidade, tem uma cultura, enfim, não tem como fazer um plano de ação genérico para todos, isso não existe, né? Então, a gente tem esse plano de continuidade individual para cada cliente, para cada empresa. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, eu tinha falado sobre vocês solicitarem os valores
né, que não está aqui nos slides, não está na gravação, vocês, por favor, mandem para esse e-mail, comercial@arpiaconsultoria.com, que eu recebo, a Cíntia recebe, e a gente responde o mais rápido possível. Não vou dizer que na mesma hora, porque, por exemplo, se vocês mandarem hoje eu não vou responder mais, mas com certeza na segunda-feira eu vou responder. Então, agradeço a presença de todo mundo e estou aberta aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma questão, este é o momento. É isso aí, pessoal. Como não chegou nenhuma pergunta aqui no chat, a gente vai encerrar a live, mas o e-mail está ali, caso surja alguma dúvida, alguma curiosidade, fiquem à vontade, que nós vamos ter muito prazer em atendê-los. Tá bom? Muito obrigada, Glória, parabéns pela apresentação, e obrigada a todos que puderam participar. Obrigada, boa tarde, bom final de semana.